Os filósofos da natureza. Do nada, nada pode nascer. Haverá um elemento primordial a partir do qual tudo é gerado? Será que a água pode se transformar em vinho? Como é que a terra e a água podem se transformar numa rã viva? Haveria um elemento primordial a partir do qual tudo foi gerado? Mas, se houvesse um elemento a partir do qual tudo o que está no mundo fosse produzido, como é que este elemento poderia transformar-se de repente num leão ou num elefante? O mesmo pode-se perguntar sobre a água. Poder-se-ia transformar em vinho? Ouvimos dizer que Jesus transformou a água em vinho, mas é possível interpretar esta história de forma literal? E se Jesus tinha de fato transformado a água em vinho, era um milagre, isto é, algo normalmente que não era possível fazer. Não há dúvidas sobre o fato de haver uma grande percentagem de água no vinho e em muitas plantas e animais. Mas, mesmo que um pepino fosse constituído por 95% de água, teria de haver algo mais que fizesse com que um pepino fosse um pepino e não apenas água. E havia ainda a questão da rã. Podemos eventualmente aceitar que uma rã fosse feita de terra e água, mas, nesse caso, a terra não podia ser feita de um só elemento. Se a terra fosse composta de muitos elementos diversos, então seria possível pensar que a terra, juntamente com a água, produzisse uma rã. Nesse caso, a terra e a água fariam um desvio pelos ovos da rã e pelos girinos, pois sabemos que uma rã não pode simplesmente crescer numa horta. Esse tipo de questionamento sempre esteve presente no imaginário humano, e buscar respostas para essas perguntas de forma racional constitui o cerne da filosofia. Partindo dessas questões, vejamos então, em linhas gerais, como é que os homens, desde a antiguidade até hoje, pensaram sobre as questões filosóficas. Visto que a maior parte dos filósofos viveram numa outra época e possivelmente também numa cultura completamente diferente da nossa, vale a pena interessarmos-nos pelo projeto de cada filósofo. Quero com isso dizer que temos de tentar compreender os aspectos a que o filósofo quis dar a resposta. Um filósofo pode perguntar-se como é que as plantas e os animais surgiram. Um outro pode querer descobrir se Deus existe ou se os homens possuem uma alma imortal. A partir do momento em que determinamos qual é o projeto de um determinado filósofo, podemos mais facilmente seguir o seu pensamento. Os primeiros filósofos gregos são designados por filósofos da natureza, porque se interessavam principalmente pela natureza e pelos processos físicos. Já nos interrogamos sobre a origem de tudo. Hoje em dia, os homens acreditam que tudo nasceu do nada em determinada altura. Este pensamento não estava muito difundido entre os gregos. Eles acreditavam que algo teria existido sempre. A questão fundamental não era, portanto, como é que tudo poderia surgir do nada. Em lugar disso, os gregos admiravam-se que a água pudesse transformar-se em peixes vivos e a terra morta em árvores altas ou flores, para não falar de como um bebê pode nascer no corpo da mãe. Os filósofos viam com os seus olhos próprios que havia na natureza transformações constantes. Mas como é que essas transformações eram possíveis? Como é que algo feito de uma substância podia se transformar numa outra completamente diferente? Era comum entre os primeiros filósofos acreditarem que havia um elemento primordial responsável por todas as transformações. A forma como teriam chegado a este pensamento não é clara. Sabemos apenas que ele surgiu da concepção, segundo a qual teria de haver um elemento primordial que daria origem a todas as transformações da natureza. O mais interessante para nós não são as respostas que estes primeiros filósofos encontraram. O mais interessante são as questões que punham e que tipo de respostas procuravam.
Para nós, é mais importante saber como é que eles pensaram do que o que pensaram. Podemos constatar que se questionavam sobre a forma como aconteciam certas transformações na natureza. Procuravam descobrir algumas leis naturais eternas. Desejavam compreender os fenômenos da natureza, sem recorrer aos mitos tradicionais. Acima de tudo, procuravam compreender os processos da natureza através da observação da própria natureza. Isso é completamente diferente da explicação do relâmpago e do trovão, do inverno e da primavera, por meio de referência aos acontecimentos no mundo dos deuses. Desta forma, a filosofia libertou-se da religião e dos mitos. Podemos afirmar que os filósofos da natureza deram os primeiros passos em direção ao modo de pensar científico. Assim, abriram caminho a toda a posterior ciência da natureza. Quase tudo que os filósofos da natureza disseram e escreveram perdeu-se para a posteridade. O pouco que sabemos encontramo-lo nos escritos de Aristóteles, que viveu 200 anos após os primeiros filósofos. Mas Aristóteles resume apenas os resultados que os filósofos anteriores tinham chegado, o que significa que não podemos saber de que forma chegaram às suas conclusões, mas sabemos o suficiente para podermos afirmar que o projeto dos primeiros filósofos gregos consistia em questões que estavam relacionadas com o elemento primordial nas transformações da natureza. 3 filósofos de Mileto. O primeiro filósofo de que temos notícia é Tales, da colônia grega de Mileto, na Ásia Menor. Ele viajava frequentemente. Disse que, certa vez, teria medido a altura de uma pirâmide no Egito, medindo a sombra da pirâmide no momento em que a sua própria sombra estava tão alta como ele. Além disso, conseguiu prever um eclipse do Sol no ano 585 a.C. Para Tales, a água era a origem de todas as coisas. Não sabemos exatamente o que ele queria dizer com isso. Talvez quisesse dizer que toda a vida começa na água e que toda a vida se torna de novo água quando se inicia a degradação. Quando esteve no Egito, viu certamente como os campos ficavam férteis quando o Nilo abandonava as terras que constituíam o seu delta. Talvez tenha visto também como as rãs e os vermes surgiam à luz do sol depois de ter chovido. Além disso, é provável que Tales tenha se questionado como a água pode mudar de estado, tornando-se gelo, vapor e água novamente. Afirma-se que Tales disse: tudo está cheio de deuses. O filósofo seguinte que temos conhecimento é Anaximandro, que viveu igualmente em Mileto. Para ele, o nosso mundo é apenas um dos muitos que nascem de algo e perecem em algo, que ele denominou o infinito, o áperon. É difícil dizer o que queria significar com o termo infinito ou áperon, mas sabemos que não pensava, ao contrário de Tales, numa substância totalmente determinada. Talvez quisesse dizer que aquilo, a partir do qual tudo é criado, tem de ser completamente diferente de tudo o que é criado. E visto que tudo o que é criado é finito, tudo o que lhe é anterior ou posterior tem de ser infinito, tem que ser o áperon. É claro que o elemento primordial não podia ser, assim, a simples água. Um terceiro filósofo de Mileto era Anaxímenes, que viveu em cerca de 570 a 526 a.C. Para ele, o ar era o elemento primordial de todas as coisas. Anaxímenes conhecia, naturalmente, a teoria de Tales sobre a água. Mas de onde surge a água? Para Anaxímenes, a água era ar condensado. Nós sabemos que, ao chover, a água é condensada a partir do ar. Quando a água é ainda mais condensada, torna-se terra, segundo Anaxímenes. Talvez tivesse visto que, quando o gelo se derrete, expele, por assim dizer, terra e areia, ou seja, sobra terra e areia após o derretimento do gelo. De modo análogo, pensava que o fogo era ar rarefeito. Segundo Anaxímenes, a terra, a água e o fogo tinham origem no ar.
A passagem da terra e da água às plantas no campo não era demorada. Talvez Anaxímenes pensasse que a terra, o ar, o fogo e a água tivessem de existir para que pudesse nascer vida. Mas o verdadeiro ponto de partida era o ar. Ele partilha, portanto, da concepção de Tales, segundo a qual um elemento primordial estava na origem de todas as transformações na natureza. Os três filósofos de Mileto acreditavam num e apenas num elemento primordial, a partir do qual todas as outras coisas eram criadas. Devido a isso, são chamados de monistas e filósofos da physis, ou da natureza. A partir de aproximadamente 500 anos antes de Cristo, viveram na colônia grega de Eleia, na Itália meridional, alguns filósofos. Estes eleatas tratavam também dessas questões. O mais conhecido entre eles era Parmênides, que vivera aproximadamente em 540 a 480 a.C. E é sobre ele que falaremos no próximo vídeo. Se você ainda não viu os 2 vídeos anteriores, é só clicar no card que aparecerá aqui acima e no final desse vídeo. Já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, assim você será notificado quando o próximo vídeo vier ao ar. Até a próxima!